Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um assunto para a gente refletir que é interessante porque muitas vezes nós caímos e escorregamos nessa situação, que é a seguinte. Ao longo da nossa vida, passamos aí por dificuldades, por erros e acertos, né? E nos levantamos, seguindo, caminhando, mudamos a nossa conduta, começamos a entender coisas que antes não entendíamos e começamos a agir de maneira diferente. E aí, quando de repente a gente já está modificado ali, aprendeu a lição, está fazendo diferente, vê uma outra pessoa passando pelo mesmo erro, pela mesma dificuldade, pela mesma situação, nós muitas vezes apontamos e falamos, olha, que errado, que coisa ruim, né? Começamos a muitas vezes apontar e ridicularizar até, como se nós não tivéssemos vivido aquilo em um momento muito próximo ali da nossa vida, né? E eu trouxe uma historinha para vocês em que o Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, vem fazer a gente refletir justamente nessa situação, no quanto nós temos situações vivenciadas em que nós enxergamos de uma maneira diversa daquilo que está acontecendo, e quando nós vemos a mesma situação em outras pessoas, como nós nos tornamos muitas vezes juízes vorazes, né? Essa história está num livro chamado Jesus no Lar, se chama A Coroa e as Asas. E Neio Lúcio nos conta que estava tendo uma reunião onde se comentava as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar ali a palestra, começou a contar despretensioso que era uma vez um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, como um obscuro labirinto. No entanto, o esforçado lidador, esquecendo dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou um sapato que começou a machucar, que não servia mais, procurando uma indumentária nova, uma roupa nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou ali a desejada culminância, o topo do monte, né, onde um representante de Deus surgiu ali ao seu encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com uma deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que, de sua atitude, na revisão ali do caminho que ele percorreu, dependeria a concessão de asas com que seria possível ele voar ao encontro do Pai Eterno, né, para que ele chegasse ali até Deus. O interessado regressou então, mas agora ele estava auxiliado por uma fulgurante auréola de que fora investido e podia contemplar todos os ângulos da senda. Antes, inextricável ao seu olhar, antes ele não conseguia enxergar quando ele passou pela primeira vez ali. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores que vinham ali na retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, colar uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Quer dizer, apesar de estarem vestindo ali roupas inadequadas, que agora ele conseguia entender, cada qual achava que estava com a roupa adequada, fazendo a melhor coisa, agindo da maneira mais correta, né? O vencedor ali da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e começou a fazer lá se abrir em frases de zombaria, reprovando a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou, fez apodos contundentes.
Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Quer dizer, não bastasse ele zombar daqueles que estavam subindo, né? O mesmo monte que ele subiu, ele foi tão rude ali nas observações dele que ele fez muitos daqueles que pretendiam subir desistir, ficar ali na inércia da planície, da base ali do cume, né? Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, ao topo, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor dentro do coração. Faltava-lhe a piedade e o entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se ali indevassáveis. O mestre, que tinha contado essa história, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, concluiu a história. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Que história interessante para nós refletirmos na nossa conduta, né, meus amigos? Quantas e quantas vezes nós já erramos, tivemos auxílio, conseguimos melhorar, conseguimos ter melhor entendimento, conseguimos mudar nossos caminhos, porém, quando somos chamados a auxiliar aqueles irmãos que ainda tateiam por aqueles caminhos obscuros, sombrios, na certeza de estarem certos ali, de estarem vestindo a melhor roupa, né? Como eles estavam na história do Neio Lúcio, né? Que Jesus contava. Como nós ainda agimos da mesma maneira que o homem ali que subiu ao monte, conquistou a coroa ali da ciência, da sabedoria, olhamos para os nossos irmãos ainda em dificuldade, ainda na ignorância e zombamos e rimos e usamos do sarcasmo e amaldiçoamos muitas vezes. E o Neio Lúcio chama a gente para refletir nisso no seguinte sentido: é muito importante, necessário, sim, a aquisição de conhecimento, né? A busca do conhecimento, a conquista da sabedoria, mas ela serve justamente para nos auxiliar a conquistarmos os tesouros do coração. A partir do momento que eu tenho conhecimento, a partir do momento que eu conquisto determinado grau ali de sabedoria, se eu me fechar no meu mundinho pseudo-sábio e não auxiliar os que estão ao meu redor e não amar ou entender aqueles que ainda tateiam na dificuldade, no erro, na indiferença, não terá valor aquele conhecimento que eu adquiri, porque ele não estará sendo aplicado. Então, meus amigos, que nós saibamos ter em mente essa necessidade que todos temos sim de adquirirmos o conhecimento, que é muito importante, que nos auxilia muito, principalmente na questão religiosa, né, para a gente entender, olhar para dentro, ver o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, o que pode ser feito diferente, né, para melhorar os nossos caminhos, mas que enquanto eu olhar para quem está ao meu redor com olhos de azedume, de reprovação, com zombaria estéril, inútil, provavelmente eu ainda estarei tão atrasada quanto todos esses irmãos. Que a gente possa dar à sabedoria o lugar maravilhoso que ela merece.
que é aquele em que se tem o conhecimento e se aplica ao longo da vida. E em termos religiosos, a aplicação de conhecimento, de sabedoria, significa fraternidade, vivência da caridade, vivência do amor ao próximo. O que não quer dizer que nós vamos ser coniventes com o erro, que nós iremos alimentar ali mentes ainda perdidas em conceitos errados, conceitos que ainda não levam a bons caminhos. Mas significa que nós teremos aliado à fraternidade, ao respeito, teremos a caridade pura, de entender cada um como é, de auxiliarmos naquilo que for possível e naquilo que não for, não pioraremos o caminho dos que estão ao nosso redor. Que nós possamos refletir nisso, meus amigos, porque muitas vezes o fato da gente, se a gente não pode ajudar, só da gente não piorar a situação do mundo que está ao nosso redor, das pessoas que caminham ao nosso redor, nós já estaremos aí caminhando de alguma forma. Que nós saibamos sim ir em busca do conhecimento, ir em busca do entendimento, mas sem esquecer a imensa importância da fraternidade, do sentimento, do amor a nós mesmos e também aos próximos que estão ao nosso redor. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.